Você já morava sozinho? Pagava Nada, suas morava contas? com os pais, É? ele morava com os pais. Então tranquilo. E ali, essa época, Quantos anos você tinha? eu tinha uns 15. O 15 quê? anos. 15 anos. Caramba, Super então, novo, então cara. super novo. Já achei que Super novo, não, Caramba, cara. cara. Eu tava 15 no... anos você foi pra Coreia? Cara, ó. Acho que seus pais tiveram que Deixa fazer eu autorização pensar. e tudo mais, né? Ó, deixa Essa eu idade. pensar. 83 Cara, pra 2000. imagina a sua cabeça Na com 15 verdade, anos eu tinha acho que 16 anos. Mas 16 anos indo por pra aí. Coreia, 16, 17 anos, cara. Não tinha completado, não era maior de idade, eu não tinha terminado o colégio. que Eu não tinha chance terminado você o colégio, teve? cara. Então eu olhei e eu falei assim, mano, é uma oportunidade de eu... Cara, as coisas aconteceram muito cedo pra Muito você. cedo, muito cedo. Pra bem ou pra mal, é muito louco E foi numa época onde tinha muita turbulência, assim, problemas familiares. Nessa época, assim, minha vida ela foi altos, né? Muito altos, né? Que nem lá no documentário lá da Fórmula 1, e baixos, muito baixos. Então, eu passei uma infância boa em alguns momentos muito difíceis, pré-adolescência, adolescência. Então, nessa época, a minha família, que também vivia um pouco de tudo, ela veio de uma condição muito humilde, né? Seus pais faziam o quê? Cara, o meu pai, ele trabalhava como vendedor de material de papelaria. Tá. Então, eu não lembro o nome da empresa da época, mas ele era vendedor de produtos de papelaria. E aí ele começou a trabalhar, e ele conseguiu juntar um dinheiro dele para abrir a própria empresa dele, né, microempresa, para fornecer esses materiais, fazer esses materiais. E aí, num determinado momento, ele criou o papel de carta. Né? Então, lembra? Criou, né? Aquele papel de carta, e às vezes ele começou a vender isso e apareceu num programa da Xuxa. Caramba! E aí, quando apareceu no programa da Xuxa, explodiu. A Xuxa pegou, leu lá e falou: isso aqui que bonito, tal, da onde que é? E falou o nome da empresa. E aí as pessoas começaram a papelaria, quero isso. E aí ele foi do cara que montou o negócio para um mega, que doido, né, cara. uma mega empresa que, né, fornecia para o Brasil inteiro. Então ele ganhou muito dinheiro num espaço de curto período de tempo. E a gente viveu tudo isso, né? Putz, vamos viajar, vamos conhecer o Brasil, vamos conhecer alguns lugares aqui da América do Sul, vamos para Argentina, vamos, sabe? A gente viveu isso. Mas também eu acho que quando você cresce muito rápido, sem estrutura, você também cai rápido. E aí teve um momento de queda que foi assim, cara, em um ano perder tudo. Sério? Foi. E aí nisso daí, você perde tudo, é dívida, família, tipo brigas. Então foi um momento que eu já estava jogando, eu já tinha ganhado alguns campeonatos, que inclusive tinha, né, tava com o meu computador, já tinha acesso para conseguir comprar, tinha o meu computador que eu jogava em casa também. E aí o Counter-Strike é a relação, eu trouxe um presente inútil do Counter-Strike, porque o Counter-Strike ele nasceu, eu vi ele nascer, peguei no colo e ele foi o meu companheiro. Porque nesses momentos mais difíceis, de briga, de um monte de coisa, de perturbações, eu consegui achar no jogo, não era uma válvula de escape, mas era um local onde eu me sentia bem. Sabe? Um lugar onde eu me sentia seguro e, principalmente, eu comecei a trabalhar minha cabeça para não ter interferência de fora. Então, o meu poder de concentração, ele melhorou muito. Porque eu olhava e falava assim, pô, às vezes eu tava lá jogando e o pau quebrando, e briga, e não sei o quê, e eu falava assim, mano, vamos desconectar disso daqui, porque faz parte, mas eu não tenho um filho, muitas vezes, numa discussão de pais, qual que é o papel dele ali? Eu sei o que você está falando, eu já vi altos quebra-pau. Então você vai falar, cara, eu preciso de alguma forma me concentrar em fazer, que é o que eu falo assim, quando tem muita gente que pergunta, pô, como é que eu saio de um lar que é abusivo, de um lar difícil? Eu falo, cara, de um emprego que eu não gosto, eu falo assim, cara, o problema não é você estar num lugar que você não gosta, o problema é você não estar fazendo nada para sair dali. Exatamente. A partir do momento que você está no emprego que você não curte tanto, mas você está estudando porque você vai prestar um concurso para o emprego que é o do seu sonho, a sua vida no emprego que você não gosta muito melhora. A partir do momento que você está numa casa extremamente, né, conturbada, mas você está fazendo algo que você pelo menos imagina que vai te tirar dali, a sua vida melhora. Né? Eu acho que você é o lance de você pelo menos simular que tá vindo algo bom, né? Você ter a expectativa. Viver sem esperança, expectativa é muito ruim. É muito ruim, né? Eu acho que a pessoa, quando ela vê, ela fala, mano, agora eu tô estagnado e isso daqui é o que eu vou ter pro resto da vida. É a pior coisa. Aí fudeu. Ferrou né? mesmo. Então, teve essa relação de eu conseguir
focar muito no jogo, melhorar meu jogo, ver que era aquilo que eu queria, e aí ir pra Coreia. E dali a gente, no primeiro campeonato mundial a gente ficou em 7º do mundo, né? Eram mais de 35, quase 40 países. E seus pais estavam acompanhando isso? Cara, eles acompanhavam na medida do possível. Mas né? Incentivavam ou ainda achava que era uma coisa que não ia virar nada? Cara, é aquele negócio, velho, de orgulho não dava, saca? Assim, não é uma coisa que seu pai ia falar para os outros. Não, na primeira eu falo, velho, porque me marcou muito, assim, numa entrevista que ele deu na televisão, assim, da época, ele falou, você acha que é isso que eu quero pro meu filho? É mesmo? Tá ligado? Eu olhei e falei, porra, velho. Mas ali... Prefiro um filho maconheiro do que um filho que joga videogame. E ali eu acho que não é na maldade, é na ignorância, saca? E daquilo ali eu olhei e falei assim, mano, você vai ver o que eu vou fazer com isso, tá ligado? Porque eu acho que é um motivador ali, você virar e falar assim, você tá falando que isso daí é um motivo de vergonha, então você vai ver... E hoje ele entende, claro. Cara, eu não tenho contato, velho. Sério? Porque aconteceram muitas coisas, né? Aconteceram muitas coisas familiares, questões... Porque quando quebrou a empresa, ele virou e ele tinha o sócio era minha mãe. E aí eles estavam se separando. E aí foi quando eu completei 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu não tava com grana, não tinha nada, né? Era competição. Claro. E aí ele virou e falou assim, você não pode ser sócio, porque senão eu vou perder a firma. Aí eu virei e falei, não tenho nada, mas eu tenho um nome aqui, meu nome, acabei de fazer 18 anos, meu nome tá limpo, põe aí, eu assino, é pai, você assina, claro. né? Cara, passou um período, eu tinha uma continha no banco para eu receber as coisas, eu fui fazer uma compra, o cartão não passou. Aí eu entrei num caixa eletrônico, tava lá, sua conta tá bloqueada. Liguei no banco, que tinha lá no cartão lá, o falou, cara, sua conta tá com bloqueio judicial. Caramba! Tá com dívida, não sei o quê. Aí quando eu peguei o telefone, o orelhão, né? Liguei pra ele e falei, pai, eu tava viajando. Falei, cara, não consegui passar, tal. Ele falou, cara, fudeu, se vira. Que legal, cara! Fudeu, se vira. Se vira, velho. E aí quebrou a empresa e você era as dívidas do banco da dívida. E foi consumindo tudo. Foi o que consumiu casa, foi o que consumiu empresa, foi o que consumiu tudo. E ali eu olhei e falei, caralho, velho, né? E como você conseguiu desvencilhar disso? Demorei 10, 15 anos, velho. Demorei muito tempo, velho, porque a dívida ela foi vai aumentando. Então eu vivi Imagina quando você faz 18 anos é sua liberdade. Eu vivi uns 18 anos até quase 30 anos em que eu nunca pude ter conta, nunca pude ter carro no meu nome, nunca pude chegar na loja e comprar alguma coisa e falar assim, consulta meu CPF aí, pode fazer uma parcela. Ficou sujo todo esse tempo, cara. Mano. Todo esse tempo, não podia ter nada. Né? Então, e foram processos que eu fui, né, absorvendo e olhando e falando, cara, isso tem um porquê, né? Isso tem um... Tipo, eu entendo que... Na época você já sentiu isso, não? Não, é muito duro, cara. Claro é muito duro. Na época você vai indo, vai tentando, e aí eu acho que foram uma sequência de coisas que foram acontecendo que me afastou, né? E aí, por outras partes familiares também. Hoje, da minha família de sangue, eu não tenho contato com ninguém. Nem sua mãe? Ninguém. Minha mãe também tem 1000 tretas com, né, em relação... cara. Então... Mano... Mas é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai ter que resolver, né, cara? Mas pra mim tá resolvido. Tá resolvido na sua cabeça? Ah, tá. Não tem uma coisa no seu coração que Nada. fica... Ah, tá. Porque eu acho que é uma questão que eu falo assim, você não sabe porque aconteceu, mas precisava acontecer. Né? No caso do pai foi essa questão, no caso de mãe foi abuso mesmo, né? Abuso infantil, né? Hoje eu olho e eu sei o que aconteceu, mas na época eu não sabia, e na época eu olhava aquilo e falava assim, caramba, velho, pra mim não tem maldade nisso. Com o passar do tempo eu fui olhando, né? E numa relação recente, né, que tinha acontecido nessa época aí de 2016, 2017, a pessoa que estava comigo, ela virou e falou assim, cara, vai numa psiquiatra e troca ideia sobre sua infância, sobre as coisas que você viveu e tal. E aí ela já tinha sacado o que tinha acontecido, porque eu ainda era próximo das coisas, né? Eu tinha essa relação familiar. Sim. E ela via essa relação acontecendo e ela falou, eu te aconselho. E quando eu fui, eu abri uma caixa de... Isso é abusiva a relação? Cara, muito. É mesmo? Mas não é só abusiva mental, é também física, né? Sério? E aí foi mas na época você não sentiu isso? Precisou passar bastante tempo para você se ligar? Cara, você não vê Parecia a maldade, que era uma coisa normal. A criança, ela não vê a maldade, sabe? A criança, ela não vê a maldade.
E é um negócio que muita gente fala... E teve também, eu acho que... Quando são coisas que você lembra, que você sente, que você viu, que você passou... E vem como flashes, sabe? E quando você vai... Você acha que você bloqueou isso? Você bloqueia. É mesmo? Só que na psicanálise... Como que bloqueia? Tipo, é como se não cara, tivesse acontecido? São traumas. E aí, meio quando você lembra, abre esse... Cara, você vai tendo gatilhos. Então, por exemplo, ela sempre falava assim, putz, eu não sei... Quando você vai crescendo, você sabe o que aconteceu de alguma forma. E você sente raiva. Você sente sabe, raiva. Você mas não lembra. Você sabe, mas você, de alguma forma... É mais complexo que isso, né? Porque, de alguma forma, eu imaginar que você sofreu um sequestro. Tá. De madrugada, você estava passando na rua, parou uma moto e te levou. Tá. Cara, durante muito tempo, pode ser que você vai passar numa rua, vai ver uma moto e vai te dar um estralo que você vai falar, caramba, velho. Eu nem sei porque eu tô com raiva. Eu nem sei porque eu tô com medo. Saquei. Eu nem sei porque me deu essa sensação. Saquei. E às vezes é um negócio que aconteceu e que ficou na sua cabeça, né? Ficou marcado ali. Então, tinha várias situações que, velho, ela mesma falou assim, nossa, mas por que você tá com raiva de mim? Por que você tem tanta raiva? A sua mãe ou a minha mãe. Por que você tem tanta raiva? Porque ela, de alguma forma, talvez não via aquilo que ela fazia como algo errado, talvez ela passou por algo abusivo na infância dela, porque a pessoa replica, né? Você tem uma grande chance de replicar. Exatamente. Os abusos, principalmente sexuais, você tem uma grande chance de replicar. É difícil você conseguir quebrar esse ciclo, né? Então, você vai passando isso, e aí você vai olhando, como era muito criança, eu acho que teve até uma determinada idade que o adulto, ele olha e fala assim, a criança não sabe o que está acontecendo. E aí, quando chega de uma determinada idade, ele meio que vai vendo o limite até onde ela pode ir, o que a criança lembra. Isso é foda, cara. Isso é foda, porque ela vai vendo onde, tipo, ela sabe o que fez, mas ela vai vendo até onde ela pode chegar. E aí, quando eu fui reabrindo tudo isso, e olhando e vindo as coisas, e vendo o que realmente tinha acontecido, eu não estava bem. E quando eu fui confrontar isso, foi pior ainda, porque eu acho que muitas pessoas que passam por questões assim, quando ela vai confrontar e tem a força, as pessoas falam... Confrontar que você fala é perguntar pra sua mãe. Perguntar o que aconteceu, eu sei o que aconteceu, eu sei que é isso, eu sei o que aconteceu, por que foi isso? E aí a pessoa, o primeiro instinto dela é falar, isso não aconteceu, exatamente, você tá louco, exatamente. Você tá falando isso, e aí você vai falar com alguém da família, a pessoa fala, tá louco se a pessoa fez isso? Sabe? Então vira um processo que onde... você começa a duvidar de você mesmo, Mas né? então, mas não é que a dúvida... Eu nunca tive a dúvida. Ah, você nunca teve? A questão é que eu não tinha consciência do que aconteceu, né? Porque eu olhava, eu acho que são coisas que você fala assim, cara, por que acontece coisas na sua vida num determinado momento, né? Porque eu tava num relacionamento, nessa época, eu nunca tinha me relacionado com alguém mais velho. Tá. Eu nunca tinha relacionado com alguém que tinha filhos, né? E essa pessoa tinha 2 filhos. E eu vi a relação dessa pessoa com os 2 filhos pequenos dela, e eu falava, cara, isso não é nem próximo. Eu nunca... Era amoroso... mas tipo... Eu era falava, normal. Mas eu olhava e falava assim, caramba, isso é uma relação entre mãe e filhos? Você não tinha... Não tinha. E tinha gatilhos que eu tinha muita raiva dessa pessoa também. Ah, é? Porque ela tinha figura materna, saca? Tá. E eu não sabia o que eu tinha. Eu simplesmente falava, mano, eu te odeio. Mas eu não sei o que é. Só porque você tá vendo ela como mãe em certos momentos. Caramba. É absurdo, velho. Mas aí você começa a entender que... Tem uma raiva que você não entende por quê e ao mesmo tempo você fica mal. Você não vê que tem alguns casos de criança no colégio, em alguns momentos que tem muita raiva e aí tem profissionais que falam, mano, o que tá acontecendo na casa? Né? Exatamente. E isso são questões que você não quer. Ninguém quer imaginar que... alguém próximo de você que você ama tá fazendo algo de mal com você. Eu acho que o pior abuso é dessas pessoas que são mais próximas. Porque ela entra profundo na sua cabeça. E aí eu entendi que eu vivi aquela relação, né? Que teve muitas coisas legais, mas teve muita coisa ruim também. E eu entendi que teve muitas coisas que me fizeram entender essa infância, né? Que fizeram me entender essa infância, que a gente estava falando, né? Da forma de perdoar, das questões. E aí, com esse processo todo, eu virei e falei assim, cara, uma coisa é perdoar, outra coisa é conviver. Você pode matar a pessoa que eu mais amo na vida. Você vai ser preso, você vai ser julgado, você vai sofrer as consequências e eu posso te perdoar.
Mas isso não significa que eu preciso de conviver, sabe? Eu não preciso ter uma relação de convivência. Sim, não tem nada a ver. Mas eu posso desejar que tudo de bom aconteça na sua vida. A relação Concordo que eu tenho hoje é essa. Tem gente que fala, perdoei, ok, mas eu não quero estar perto. Porque assim, a partir do momento que eu quebrei essa relação, que é uma relação abusiva, sim, cara, minha vida ela disparou, cara. A minha vida, o que eu cresci e o que eu conquistei dentro desses... após essa ruptura, eu nunca ia conseguir antes. Se você não tivesse quebrado. Então, existe, eu falo tem muita gente hoje que não tá entendendo porque tá travado e é isso. É isso, porque ela fala assim, porra, cara, eu vou me afastar da minha família, mas ela me faz mal, mas eu vou me afastar, e a pessoa ela fica num conflito. Agora eu tô entendendo. Que ela fala assim, cara, você tá disposto a sacrificar a sua vida para ficar próximo de alguém que não te faz bem? Porque eu acho que são várias questões, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa curiosa, né? E muitas vezes, dentro de algumas religiões, ainda mais as que acreditam em reencarnação, por exemplo, elas acreditam que a família são pessoas que têm questões para serem resolvidas. Já ouvi isso daí não também. São questões que vão ser resolvidas e tem um porquê. Às vezes um porquê de estar junto aquele pessoal lá. Exatamente. E nem sempre são pessoas que vieram de uma relação boa, de uma vida passada, ou são questões que precisam ser resolvidas, né? Então... dentro disso eu falo assim, cara, eu consegui, que eu acho que o que tirou minha raiva e hoje me dá minha serenidade, eu consegui entender que tudo isso que aconteceu teve um motivo, que a pessoa às vezes ela nem é culpada por isso, e que eu desejo todo bem, toda a sorte do mundo, toda a evolução, todo o caminho que eu falo assim, cara, a dor maior é dela, não é minha. O sofrimento pode ser meu de olhar e falar assim, caralho, velho, que merda. Às vezes eu olho e falo assim, porra, eu queria ter uma família, né, normal. Relação, eu queria ter aquela relação, mas, velho, é uma coisa que quebrou de uma forma que não existe, porque eu acho que você vai se machucar tanto que às vezes não vai valer a pena, sabe? Você vai ter que, eu acho que cruzar fronteiras que, cara, não é, na minha concepção, não é possível que você venha para a Terra para passar por isso, sofrer e ainda conviver com o seu sofrimento para mostrar que você é uma pessoa boa. Eu acho que mostrar que você é uma pessoa boa é você olhar e falar assim, cara, eu vou me separar, eu entendo, eu tenho empatia por você. Eu entendo, eu superei eu quero seguir meu caminho. Exatamente, e eu quero que você siga o seu sem a minha amargura e sem a sua. E a gente vai seguir caminhos diferentes, mas conectados, porque o que a gente passou. Claro. E sabe, sangue, é o mesmo sangue. Eu acho que isso é uma forma de você olhar e falar assim, cara, eu consigo seguir a minha vida, entender que a pessoa também vai seguir a vida dela, e você vai dar um próximo passo que eu falo assim, cara, hoje eu entendo que parte assim, né, do mundo, ele olha e fala assim, pô, eu sou uma pessoa boa, mas eu sou uma pessoa boa e eu quero que o meu filho tenha uma escola boa, eu quero que meu filho tenha uma casa boa, uma roupa boa, só que o filho do outro? Você faria isso pelo filho do outro? O quão bom você é? Né? Então eu comecei a olhar e falar assim, cara, eu vou tentar fazer coisas que eu faria pela minha família de sangue para pessoas que eu não conheço. Exatamente. Né? Então eu acho que tudo isso eu comecei a olhar e entender que esse processo me curou. Isso pode curar outras pessoas.